Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a esse treinamento gratuito que eu estou disponibilizando por algum tempo para vocês. Eu não sei quanto tempo esse treinamento vai ficar no ar, então eu preciso que vocês aproveitem essa oportunidade para assistir e absorver o máximo de conhecimento nessas aulas. Eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo e eu tenho uma jornada muito longa no ramo de artesanato, então eu já presenciei muitas coisas, eu já ajudei muitas pessoas, eu já vivenciei muitas coisas, então eu quero passar para vocês de uma forma simples e didática para que vocês consigam o resultado de vocês vendendo o artesanato de vocês da melhor maneira possível. Mas antes da gente entrar em algumas técnicas de vendas, antes da gente falar alguns segredinhos que são importantes para aumentar o seu faturamento, você perdeu alguns medos, eu preciso que você se concentre nessas três vertentes aqui. Vamos começar de baixo para cima, tá? Vocês precisam entender algumas coisas sobre a sua mente. O quanto a sua mente está te sabotando, o quanto você está preparado para o seu negócio aumentar, crescer, evoluir, ter mais vendas, ter mais pessoas te procurando. O quanto você está preparado para isso? Depois a gente precisa se organizar. Quão organizado está o seu ateliê? Quão organizada estão as suas finanças? Quão organizado estão a sua compra de materiais? Você está se preocupando com isso e pelo menos parar de 15 em 15 dias para contar o seu custo, o seu lucro, o seu custo fixo? Você está preparado para isso? Você tem feito isso? E a última coisa é o planejamento. Quanto você quer ganhar? Quanto você já faturou até aqui? Você tem uma contagem da sua clientela? Você pretende fazer isso? Então, tudo isso nós vamos estudar e aprender nessa aula. Começando pela mente empreendedora, tá? Uma mente que está preparada para empreender e ter um negócio no ramo de artesanato. Muitas pessoas estão baseadas naquele passado do artesanato. O artesanato era algo assim, tentei de tudo na vida, não deu nada certo e agora eu vou fazer aqui uma pintura em tecido, ou vou fazer um crochê. Ou então aquele outro pensamento, que legal, gostei de fazer isso aqui como hobby, e aí as pessoas começaram a me procurar, e aí eu comecei a vender, eu vendo 1 ou 2 por mês e tal. Vocês têm que deixar isso para trás e entender que é um negócio, e é um negócio de vocês, e vocês são os responsáveis de fazer ele evoluir, crescer, se profissionalizar. Então você tem que parar de pensar que é um bico, você tem que parar de pensar que é um extra de vez em quando, e tem que encarar isso como uma empresa. Como funciona uma empresa? Uma empresa ele tem um proprietário, tem uma carga horária para a pessoa trabalhar, ela tem que se planejar, ela tem que ter um valor para investir em mercadoria, ela tem que aprender a comprar materiais mais baratos. Então tudo isso é muito, 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 muito importante para que você entenda, encare e modifique a sua mente para o seu negócio. Vamos deixar para trás esses pensamentos simplistas do artesanato e vamos entender o funcionamento de uma empresa. Parece complexo, Karine, não vou dar conta de fazer tudo porque eu trabalho em casa, eu tenho que arrumar casa, tenho que dar conta do meu marido, dos meus filhos e ainda faço o meu artesanato. Mas espera aí, se você quer transformar isso num negócio rentável, e depois que seus filhos crescerem e eles casarem ou eles forem para casa deles, você continuar fazendo isso, a sua empresa progredindo, você vai ser uma pessoa que vai ter realizações pro resto da vida. Às vezes a gente encara um momento da nossa vida como que ele vai ser para sempre assim, mas nossos filhos vão crescer. E aí, quando eles forem embora? Você vai ter aberto mão de um sonho e aí você vai ficar perdido, você vai se sentir vazio. Mas se você levar aos pouquinhos e conseguir conciliar, por exemplo, 2 horas por dia para trabalhar no seu negócio, as outras horas do dia você consegue se dedicar ao seu filho, ao seu marido, à sua casa e às suas outras coisas que você precisa fazer. E depois que o tempo for passando, você pode se dedicar 4 horas, porque você vai ver que tem um crescimento de ganhos, então você vai poder se dedicar mais, seu marido talvez possa trabalhar menos. E aí depois você pode transformar isso em 6 horas e 8 horas e assim progressivamente. Mas você precisa, pelo menos, dedicar 2 horas do seu dia para artesanato. Karine, durante a semana eu não consigo. Então se dedica 5 horas no final de semana ou 6 horas no seu final de semana para que você tenha um horário, um planejamento e uma organização do seu trabalho. Então, a sua mente precisa entender que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que
estabelecer algumas prioridades, descer umas prioridades que estão lá no topo e botar lá para baixo, colocar umas que estão lá para baixo, lá para cima e assim sucessivamente. Se você não encarar como negócio, você não vai crescer, você não vai progredir. E eu entrei no site da UOL aqui e tinha a seguinte notícia: amigas faturam 2,3 milhões vendendo só tiaras, presilha e laço de cabelo. A falta de opções de acessórios para cabelos de meninas fez a administradora Clarice Rebouças, de 38 anos, trazer dos Estados Unidos em 2008 uma mala cheia de laços para sua filha e para a da amiga arquiteta Clarissa Ornella, de 40 anos. Os produtos fizeram sucesso entre as mães e inspiraram a criação da marca Menina de Laço, que faturou 2,3 milhões em 2016. O lucro não foi divulgado. Aí elas dizem, naquela época não havia tantas opções de acessórios para cabelos e nossas filhas passaram a ser chamadas pelas nossas amigas de meninas de laço, porque sempre estavam com aquele adorno na cabeça. A empresa começou informalmente em 2009 com a criação de um perfil no Facebook e a importação de alguns produtos de países como China, Indonésia e Tailândia. Às vezes eram feitas por e-mail e não havia tanto controle. O investimento inicial foi bem baixo e apesar das sócias não saberem precisar quanto, pois a empresa foi crescendo e estruturando aos poucos. Elas tiveram loja virtual, 5 lojas físicas e a história delas é muito interessante. Eu posso disponibilizar aqui para vocês lerem a entrevista na íntegra. Então perceberam como as coisas começaram e foram evoluindo? E precisou ter uma mente preparada para isso, porque elas começaram a perceber uma clientela em potencial, porque quando as filhas delas usavam aqueles laços, as pessoas perguntavam, que lindo, onde você comprou? E elas começaram a pensar, poxa, peraí, tem um potencial aí, tem clientes potenciais para adquirir o meu laço. E disso virou uma empresa milionária. Então, quando você ouve um elogio do seu trabalho, ouve um elogio do seu artesanato e só agradece e não vê potencial naquilo ali, é porque a sua mente ainda não está preparada. Agora, se alguém te pergunta, nossa, que tapete de crochê lindo, quem foi que fez para você? Você fala, fui eu que fiz, eu faço para vender. Você quer um? Qual que você vai querer? Eu posso fazer esse, aquele? Isso é uma mente empreendedora. Isso é uma mente que não perde oportunidades para vender. Agora, só ficar nesse patamar já é ótimo, maravilhoso, mas você pode ir além disso. Você pode organizar o seu negócio. Como? Já dei algumas dicas aqui. Estabelecendo algumas horas por dia que você pode trabalhar. Outra coisa que vai fazer você se organizar. Vou colocar aqui um cantinho, mas não precisa ser um cantinho num sentido ruim. Pode ser um ateliê, tá? Ateliê. Se alguém falar assim, ah, que legal, você trabalha em casa, não fala, ah, eu trabalho num cantinho. Trabalha assim, eu tenho meu ateliê, mesmo que seja um espaço pequenininho, mesmo que seja exatamente um cantinho da sua casa, mas não trate o seu negócio como cantinho, como bico, como coisas assim, diminuídas, sabe? Tente sempre colocar o seu negócio para cima, deixa ele organizado, deixa ele bonito, tenha opções de cores, de peças, tenha amostras para mostrar para o seu cliente. Então, quando você se organiza, quando você tem um cantinho, quando você tem as horas que você pode trabalhar por dia, outra coisa que é muito importante também você se organizar é quanto você vai investir em material para você precisar fazer uma pronta entrega. Então, pode ser que um cliente veja o tapete da sua casa ou veja um laço na sua filha e diga, que lindo, quero comprar. Semana passada mesmo, uma amiga minha no final de semana falou, eu preciso de 3 laços porque para segunda-feira de manhã. E aí eu tinha pronta entrega. Então, quando você para e pensa, se eu tiver pelo menos umas 5 opções aqui pronta entrega, sempre tem alguém desesperado porque foi convidado para o aniversário de última hora e tal. Então, você precisa ter um investimento, nem que seja para você parar ali 30 minutos e pegar e produzir uma peça ali para não perder o cliente. Então você precisa estabelecer sua hora de trabalho, você precisa ter o seu ateliê, nem que seja um cantinho simples, com uma mesa e uma cadeira e uma lâmpada ou um pouquinho de material. Você precisa pegar um pouco de investimento, um pouco de dinheiro, nem que seja R$50, para investir em material pronta entrega, para investir em material para você produzir rapidamente. E outra coisa que você precisa fazer é cuidar das suas finanças. O que é cuidar das finanças? Ah, a Joana me pediu 5 laços para dar de aniversário. O que eu vou fazer? Eu vou ter um caderninho especial e vou anotar. Joana comprou 5 laços. Qual foi o valor?
Ah, o valor adquirido foi R$ 150, os 5 laços que eu vendi. Qual foi o custo aproximado? Você sabe calcular? Pois é, a gente vai aprender ao longo desse curso gratuito a melhor forma de calcular o preço, mas é importante que você tenha um caderninho, anote o nome da sua cliente, o número do telefone da sua cliente e o valor que você adquiriu todo mês. Então você vai pegar um caderno simples, de pauta simples, e vai anotar. Janeiro de 2019. Todos os nomes das suas clientes que compraram, a quantidade de laços que você vendeu, para você entender o progresso do seu negócio. Ah, em janeiro foi muito bom, vamos ver como é que vai ser fevereiro. Fevereiro, foi menor um pouquinho as vendas. O que eu posso fazer para melhorar em março? E assim você vai se organizando. Outra coisa para te ajudar a organizar ainda mais o seu negócio é você controlar o seu custo. Então você precisa entender qual o custo da sua peça e você não pode gastar esse dinheiro. Então vamos supor que você trabalha fazendo flores de tecido e aí essa flor aqui custa R$ 2 para fazer. Eu vendo ela, vamos supor, a R$ 10. Então sobra R$ 8 de lucro e esses R$ 2 eu posso gastar? De jeito nenhum. Esses R$ 2 vai ser guardado para comprar mais material posteriormente. Então se você pega o valor total e gasta tudo, ou compra tudo de material, ou gasta tudo com você, tá completamente errado e o seu negócio não vai evoluir. E a última coisa pra gente fechar essa aula é o planejamento. Quantas peças do seu artesanato você quer produzir em uma semana? Anota, faz um caderninho. Na semana, o mesmo caderninho que você vai cuidar das suas finanças, vai anotar o seu custo, vai anotar os seus ganhos, você vai colocar uma parte lá dividido para você saber quanto você quer produzir naquela semana. Karine, eu quero produzir 2 tapetes de crochê. Vou colocar aqui 2 unidades. Pode ser 2 laços, pode ser 2 tapetes de crochê, pode ser 2 quadros, pode ser 2 peças de costura criativa, pode ser tricô, pode ser ponto cruz, pode ser EVA, pode ser qualquer coisa no ramo de artesanato, mas coloque uma meta para você produzir naquela semana, dentro daquelas horas que você se organizou, dentro daquelas horas que você se planejou. E aí você vai produzir isso, você vai entender que material você precisa, você vai olhar no seu estoque se está faltando alguma coisa, você vai se planejar para produzir, não só produzir, mas você vai se planejar com metas para que você consiga vender. Então vamos supor que na minha semana eu vou produzir 10 laços. Vou colocar aqui 10 laços. Eu tô falando exemplo de laços aqui, tá, menina? Só para vocês entenderem, mas é para qualquer artesanato. Na semana eu quero produzir 10 laços e a minha meta para vender essa semana são 5 laços. E o que eu vou fazer para isso? Eu vou correr atrás, eu vou pegar aqueles meus clientes que já compraram, eu vou mostrar as novas peças, eu posso fazer uma promoção, posso fazer, procurar mais pessoas nas redes sociais, eu posso divulgar o meu trabalho, eu posso oferecer na rua, eu posso na minha vizinhança, eu posso na escola dos meus filhos, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu vou ter que vender esses 5 laços. E quando você se planeja, você consegue chegar no seu objetivo. Enquanto você não consegue fazer aquela quantidade de vendas e nem aquela quantidade de produção, você não sossega, porque você se planejou, porque você se disponibilizou a fazer aquilo, então você vai se forçar a correr atrás. Agora, quando você não se planeja, você se sente perdido, desmotivado e acaba fazendo coisas aleatórias só porque você gosta de fazer e não porque você precisa fazer. Então, se planeje, coloque no papel o que você precisa, quanto você precisa produzir, quanto você precisa vender, que material você vai precisar, semana a semana. E assim você vai chegar aos seus objetivos. Então, você, estando com a mente preparada, você estando totalmente organizado e planejado, com certeza o seu negócio vai evoluir. E nas próximas aulas eu quero conversar com vocês ainda mais sobre vender o seu artesanato. Essa é a primeira coisa que vocês precisam fazer. E daqui por diante, vocês vão aprender técnicas para vender, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo, na próxima aula gratuita, não perca!